nosso episódio, apresentando e dando as boas-vindas para Thaís Orzan. Seja bem-vinda, Thaís. Olá. Tudo bem? Como é que você Tudo tá? ótimo, estou muito feliz de estar aqui e é um desejo materializado em menos de 30 dias. Eu Pois falei que eu é, ia estar aqui e hoje eu estou aqui. aconteceu, né? É. Daqui a pouco a gente vai falar de como que isso aconteceu, né? Uhum. Mas seja bem-vinda, tá? Obrigada É um pelo prazer te convite. receber aqui, Estou muito prazer feliz mesmo de estar ter esse aqui. tempo com Quero te você aqui. agradecer pelo convite e bora começar? Bora. Muita coisa pra gente tratar, muitas dúvidas pra perguntar, É pra você uma longa esclarecer pra história. gente, né? Mas, Thaís, hoje você mora em São Paulo, Sim, né? Mas a sua história começa aqui em Patinga, né? sim, eu Você sou de morou aqui em Patinga. Patinga há muito tempo, Uhum. né? Você foi pra São Paulo com quantos anos? Com 22 anos. 22 anos. 22 Mas anos. como é que foi a sua vida aqui? A sua infância, Vou fazer a um sua resumo. trajetória aqui em Patinga, antes de iniciar essa parte de São Paulo? Tá. Hoje eu tenho 27 anos, né? Só para contextualizar Uhum. o tempo aqui. Eu sou de Patinga, nasci aqui, minha família inteira é daqui. Então, assim, eu amo essa cidade. E eu nasci aqui. Então, vou contextualizar assim. A minha família é muito grande. Eu sou uma filha adotiva. Só que, assim, eu fui adotada pela minha própria família, né? A minha mãe adotiva, ela é minha tia-avó. Ela é irmã do meu avô, né? Uhum. Então eu já vim para uma família que tinha 10 filhos. Então, assim, eu já nasci com 10 irmãos mais velhos, casados, né? Já estava todo mundo grande. E desde novinha, assim, eu já cresci vendo o contraste de realidades. Alguns irmãos são bem-sucedidos, outros não. E eu sempre ficava questionando, né? No decorrer da minha infância e adolescência, por que que algumas pessoas ficaram bem-sucedidas e outras não? Se elas saíram do mesmo lugar, mesma educação, os mesmos pais, tudo igual. E aí eu fui crescendo, né, aqui em Patinga, e tem uma estratégia que eu chamo de 3 Cs, que é eu ensino como utilizar a lei da atração com consciência a seu favor. Isso é muito diferente, porque geralmente o que é ensinado é que você pratica a lei da atração. E não tem como você praticar a lei da atração, porque a lei da atração ela já está atuando na sua vida. Aí eu vou explicar o que é a lei da Aham. atração, mas basicamente eu tinha já essa estratégia dos 3 Cs, que é clareza, coerência e comprometimento. São coisas que eu fui adquirindo na vida e eu entendi que se eu seguisse essa estratégia ia dar certo. E foi assim que eu criei a empresa, atraí as pessoas certas, as situações certas, né? E aí eu comecei a falar disso no TikTok. E de uma forma que não era muito falada. Eu comecei a falar que você não pratica, que você utiliza, né? Que é diferente você praticar e utilizar, né? Uhum. Porque, de certa forma, mesmo que você não tenha consciência, você já está atraindo tudo que você fala, o que você pensa, né? Tudo que é semelhante a você está sendo atraído. Então, quando você reclama, você vai atrair mais disso para você, entendeu? Então, já estamos, teoricamente, né? Aham. Utilizando. E aí eu comecei a ganhar muitos seguidores, muita gente começou a me procurar e pedindo material. Aí eu falei, nossa, e agora? Vou fazer então. Aí eu ia fazer um curso na época, acabei falando, vou começar com um manual. Fiquei 2 meses escrevendo esse manual. Aí eu coloquei todas as coisas que eu utilizo, todas as técnicas que estão no manual, foi eu que criei, as estratégias, os métodos, tudo coisas assim que eu utilizei na minha vida. Basicamente expus tudo ali. Aham. E demorei uns 2 meses. Aí quando foi em maio desse ano, eu lancei esse e-book. Aí bombou. 1.000 alunas, assim, de cara, assim. E começou a crescer. Aí o negócio foi crescer. Isso tudo agora, né? Tô Aham. falando de abril agora. Aí começou a crescer Poucos meses muito. atrás. Poucos meses, foi muito rápido. Aí começou a crescer, 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 e a minha metodologia começou a dar certo com outras pessoas. E aí eu Uhum. validei o meu conhecimento, né? Porque deu certo comigo, deu certo com a minha sócia, deu certo com uma amiga minha, deu certo com a aluna, com a outra aluna, começou a vir os feedback, eu falei, nossa. Tá Então, rolando. então validei o meu método, né? Aham. E aí nasceu essa estratégia, que é a clareza, coerência e comprometimento, que é uma tríade que eu falo, que é os pilares que você precisa para conseguir atrair o que você deseja, né? Porque o que é a lei da atração, Pra né? quem não tem um Aí conhecimento eu vou certo, ensinar. a gente, às vezes, até a gente pensa, passa pela cabeça que é uma coisa meio mística. Uhum, Tem alguma coisa a ver? Alguma coisa uhum. mística? Explica essa Não é parte, assim, místico. se é alguma coisa Eu sempre falo, sobrenatural, místico. eu falo pra galera que lei da atração não é mágica. A galera acha que, nossa, vou ali,
pensar que era um carro. Você vai acordar, vai ter um carro. incenso, Não vai rolar, né? Por isso que eu tenho uma estratégia dos 3 Cs, porque não é assim que funciona a lei da atração. A lei da atração é como se fosse uma lei natural, uma lei das naturezas, uma lei espiritual, uma lei universal. Não importa, eu sempre falo que não importa muito os nomes que você dá para as coisas, desde que você sinta que aquilo no seu coração. E a gente sempre sente o que é bom e o que é ruim, né? Quando a pessoa te fala algo, você já sente ali se aquilo é bom ou ruim. E a lei da atração nada mais é do que lei, né? São 12 leis universais criadas pela fonte. O que é a fonte? Deus. Que eu chamo de fonte criadora, mas é Deus. Ah, mas como que você sabe que Deus criou? Esses conhecimentos você encontra no Antigo Egito. Lá nas pirâmides, tem nas paredes. Eles já falavam disso. Em todas as religiões tem um pouquinho de cada lei. Se você for estudar o cristianismo, o budismo, todas, que tem muitas religiões, né? Às vezes a gente acaba ficando um pouco preso aqui na mentalidade, acha que só existe o catolicismo e o evangélico, né? É bem dividido aqui no Brasil, mas existem muitas religiões e eu sempre fui muito curiosa, né? Aí eu fui lendo e fui vendo que, opa, tem um pouquinho dessa lei aqui. E fala da lei da atração na Bíblia, né? Fala sobre... Na verdade, assim, a gente pratica sem falar com esses mesmos nomes. Mas tem né? versículos que falam disso. A Bíblia fala que a fé sem obras, ela é morta. Sim. Né? Ou seja, a gente tem que agir em conformidade com o que a gente crê. Sim. Eu acredito que isso seja um pouco... Né, mas não tem uma parte que ele fala assim também, vigiai seus pensamentos. Então, por quê? Porque quando a gente é muito pessimista, a gente acaba... o que a gente fala, a gente sempre escuta, né? Da mãe, da avó... Ah, a palavra tem poder, fala isso não. Tem. Não sei o quê. A gente vê, tipo assim, mãe, às vezes, aleatório, assim, que a gente vê uma mãe xingando um menino, xingando um filho. Aí a gente vê a pessoa contando assim, aí tá vendo? Transformou nisso porque a mãe ficava xingando, transformou nisso porque a mãe ficava falando isso, amaldiçoando, né, a pessoa. Mas na Bíblia fala muito sobre isso. Se você for ler também outros estudos sobre outras religiões, eu falo, nós temos que abrir a mente um pouquinho e entender que o mundo é muito grande, né? Tem muita gente, muita cultura. E não é porque você cresceu em uma religião e um conhecimento que aquela é a verdade absoluta. Então tem que ter um pouquinho de maturidade para abrir a mente e entender que tem outras culturas, tem outras coisas, né? E não quer dizer que o outro, porque é um budista, por exemplo, que ele é pior ou melhor do que uma pessoa que é evangélica. A gente tem que respeitar as diversidades, e tem né? muitas religiões mesmo, né? E um. todas, se você for estudar, fala dessas leis, né? E essas leis, elas já eram faladas lá no Antigo Egito, né? Jesus nem tinha chegado ainda e ela já tá lá. Então, são conhecimentos muito antigos, né? E aí, são 12 leis, e uma dessas leis é a lei da atração, né? E aí, eu tive conhecimento disso com 17 anos, né? Eu tive conhecimento disso e só fui ter resultado mesmo com 23. Eu demorei uns 5 anos pra realmente utilizar a meu favor, né? Que até então só estudava, mas como eu era casada, eu não precisava muito disso. Eu não tinha muitas ambições. E aí, quando eu realmente quis atrair as coisas, foi quando eu comecei a utilizar com foco, né? E eu falo, todo mundo já utiliza a lei da atração, mesmo que não tenha consciência. Você pode ver, a pessoa fica reclamando muito, fica falando muito daquele negócio, acontece, né? Você fala lá, eu sempre falo, toma cuidado com o que você fala, que vai acontecer. Você já tá falando, já tá atraindo isso pra você. Então... Será que é por isso, então, que quando a gente ia sair de casa, a mãe falava assim, leva um guarda-chuva que vai chover? E chovia. Será que é por isso? E chovia, Ou então, leva uma blusa de frio que vai fazer frio. Não, mãe, tá mó calor, tá mó solzão, aí do nada o tempo frio fechava, né? E eu sempre falo. Aí eu comecei a falar dessas leis universais, né? E sempre explicando, eu sempre falo. Não acredita no que eu falo. Eu sempre falo, você não acredita em mim. Não me endeusa. Que eu não sou Deus, eu sou uma extensão de Deus. Eu sou parte de Deus, mas eu não sou Deus. Olha só um parênteses aqui, ó. A produção tá me mandando aqui, ó. Em Provérbios 4:23, fala assim, ó. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Provérbios 4:23. A lei da atração tá na Bíblia. Eu mostro isso. No meu manual tem alguns trechos que eu mostro para as pessoas entenderem que não é um bicho de 7 cabeças. Eu falo que é para enxergar dessa forma. Tem Deus, que é a fonte criadora, a fonte divina, né? Que criou tudo, os céus, as estrelas, o universo, tudo criou a gente. E ele criou leis para não ficar bagunçado. E basicamente ele falou, ó, você vai descer lá na Terra, você vai viver uma experiência física, mas tem leis. E você seguindo essas leis, você vai ser feliz.
Mas se você renegar elas, vai ter problema. Só que acontece, esse conhecimento ele foi se perdendo, né? De geração em geração, de tempo em tempos. E hoje vem uma nova era, né? Aí veio as religiões, as doutrinas, e por isso que eu não gosto muito de doutrina. Eu respeito, mas eu não gosto de seguir doutrinas por causa disso, porque elas criam uma verdade delas e pronto, é aquilo. E existem outras coisas. Eu falo que você tem que se ligar mais na energia, entendeu? Se aquilo é bom ou ruim. Inclusive, uma das leis universais falam que se tiver eu e você aqui, a produção aqui, começar a fazer uma oração, nós já estamos fazendo parte de Deus, já tem uma ligação, entendeu? Sim, a Bíblia também fala que onde Então, a estiverem dois igreja, ou ela tem três... sim uma energia muito forte, né? uhum. Porque, pensa, você vai lá, às vezes tem 100 pessoas no mesmo lugar, vibrando pela mesma coisa, né? Então, a energia é realmente poderosa, Sim. entende? Então, não é, eu sempre falo, não fica presa ao lugar, né? Não é a igreja em si, a matéria, é a energia da coisa ali, todo mundo ali junto, vibrando pela mesma coisa. Isso é uma energia positiva, entendeu? Aí a lei da atração, ela é a mais importante de todas para minha vida, né? No caso, que é o que eu ensino. Porque através dela você consegue atrair seus desejos, os seus sonhos e as coisas que você quer. Mas como que isso funciona, né? Que a galera fala, ai, tá bom, mas eu sempre falo, né? É só eu pensar que vai aparecer um dinheiro Todo na mundo minha fala, ai, conta? mas eu penso em dinheiro, não tenho dinheiro. Eu falei, então, por isso que tem uma estratégia dos 3 Cs. Porque você tem que ter clareza sobre o que você quer. O que você quer é o que você quer mesmo, ou você está desejando o que o outro tem, né? Que essa questão do que você deseja. Você já parou para pensar o que você deseja? Você já escreveu no papel? Quais são os seus desejos? Assim, eu falo para dividir em 3 vezes 5, que é 5 anos, 10 anos e 15 anos. Você coloca os seus desejos para 5 anos, 10 anos e 15 anos. Escrever mesmo. Como se você estivesse escrevendo, ó, Deus, é isso aqui que eu quero. Ó. Aí você vai escrevendo tudo que você quer. Você teve clareza sobre o que você quer. E muitas pessoas acabam vendo a felicidade do outro e se baseiam nisso. Por exemplo, você compra uma Porsche, você fica super feliz. Ai, nossa, o Ricardo comprou uma Porsche, super feliz. Também quero uma Porsche. Aí eu compro uma Porsche, trabalho, consigo comprar uma Porsche, fico triste. Não era o meu sonho. Porque você viu que eu comprei e quis comprar. Mas era o seu sonho, você ficou feliz. Mas não era o meu sonho. Então eu falo, para de ficar olhando a grama do vizinho, porque às vezes a grama do vizinho é falsa. E você tá ali desejando algo que não é o que você realmente quer, né? Às vezes o meu sonho é luxo, casonas, carrões, viagens. Às vezes o seu é uma vida tranquila no interior, morar no sítio. Então a felicidade é relativa. O que é felicidade pra mim pode não ser pra você. Então eu falo, clareza é você entender o que te faz feliz, o que você quer pra você. Ah, mas eu sou casada. Então você vai ver ali se os seus planos, né, tá igual ao do seu parceiro. Mas sempre não passando por cima dos seus, né? Então, a clareza é isso. Coerência nas atitudes. Isso nós estamos falando dos 3 Cs que Da você... estratégia dos 3 Cs. A Então, a clareza, aí tem a coerência. coerência. Que a coerência é coerência nas atitudes, nos seus pensamentos, no seu comportamento, né? Que às vezes a pessoa chega pra mim, eu quero um namorado. Zé, a pessoa vive na balada, enchendo a cara. O que acontece? Ela pode até atrair um namorado, mas ela vai atrair uma pessoa que tá desequilibrada, que ela não tá ali. Né? Que às vezes ela quer um namorado, às vezes, pra casar, ter filhos, uma pessoa legal. Ela vai atrair, às vezes, uma pessoa que não quer nada, que ela tá ali na balada também, entendeu? Então, ela não teve coerência, né? E a coerência é nas atitudes mesmo. E as pessoas, elas acabam sendo muito incoerentes, né? Elas falam que quer uma coisa e elas têm atitudes totalmente diferentes, né? É a mesma coisa você falar pra mim, eu quero que o meu podcast seja muito famoso. Mas você grava uma vez no mês. Tem convidado de 3 em 3 meses, você some, depois você volta. Ué, tem mas como? constância. Não tem coerência, assim, tem um ruído. Deus olha pra você e fala, meu filho. Quer crescer como, né? Vamos cooperar aí, né? Que eu falo, a fonte criadora, ela não passa a mão na cabeça. Você tem que seguir, entendeu? Você tem que ser uma pessoa que tem clareza e coerência, saber o que você quer. Porque é o que eu falo, quando você não sabe o que você quer, qualquer coisa serve. Então, qualquer coisa vai vir. Aí você fica meio perdido, né? Então, ter coerência, assim, nas atitudes, na vida mesmo. Eu sempre falo pra você agir como se você já fosse a pessoa que você quer ser. Por exemplo, você quer ser milionário? Então, você se comporta como milionário. Como, né? Não é você... Comprando um carrão? Não é luxando, não é gastando o que não tem. Mas é você se inspirar. Você nunca vai ver um milionário reclamando. Você nunca vai ver um milionário se vitimizando. Você nunca vai ver um milionário falando, ai, que dia ruim. Não. Mas como que eu faço isso vivendo uma outra realidade? Então, por isso que é coerência.
É você utilizar técnicas para te ajudar, né? Que eu sempre Uhum. falo, afirmações, por exemplo, eu sou, ajuda muito, né? A você a se manter consciente. Nessa parte da coerência, essas técnicas são muito aliadas. Você não faz ideia do que tem, o poder que tem o muralzinho dos sonhos, que é uma coisa teoricamente simples, né? É você pegar uma cartolina, imprimir foto das coisas que você quer e colocar ali. E colocar lá umas afirmações, pelo menos uma vez no mês olhar, aquilo te dá um gás, entendeu? Então você Uhum. tem técnicas aliadas a isso, afirmações. É igual na igreja eles não falam para você orar, que você tem que rezar. No católico eles têm o terço, né? No Aham. evangélico tem lá, tem as células. Então, isso são teoricamente técnicas, né? Para você se manter ali conectado. Com o Sim. quê? Com a fonte. Então, se você for ver, tudo acaba sendo a mesma coisa, só que de um formato diferente. No católico, ele faz o terço para se conectar com Deus, né? Aham. No evangélico, eles têm as células, que eu já participei muito, para se conectar com Deus. Na lei da atração, né? Que é esse formato mais que não tem doutrina, né? Eu falo que é mais de espiritualidade. Você utiliza técnicas. Você fala, eu sou próspero, eu sou feliz, eu sou saudável, eu tenho a vida dos meus sonhos. Ah, mas como é que eu vou falar isso se eu não tenho isso? Só que só de você pensar que você não tem, você não vai ter. Que aí são crenças. Já entra uma Uhum. outra coisa que eu ensino, que é os obstáculos CIV, que é crenças, vitimismo, impaciência e incoerência, né? CIV, né? O C é de crenças, impaciência, vitimismo e incoerência. São 4 obstáculos que travam a vida das pessoas. As crenças são adquiridas na infância, né? Por exemplo, sua mãe fala, você só vai ser bem-sucedido se você fizer faculdade. Hoje sabemos que não é verdade. Isso é uma crença da sociedade, né? Mas geralmente acaba vindo da família mesmo que Uhum. fala, né? Então tem vários tipos de crenças, assim. Então a primeira coisa é lidar com essas crenças. Aí o segundo vem a impaciência. As pessoas são muito imediatistas, né? Já começou, descobriu a lei da atração hoje, amanhã já quer acordar milionário. Ai, mas eu fiz tal técnica e não funcionou. Aí vai ver a pessoa toda incoerente, né? Não Uhum. tem as coisas. E tem o vitimismo, quando você se coloca no papel do vitimista, né? Tipo, ah, minha vida é ruim. Eu falo, eu tenho todos os motivos para ser a vitimista. Adotiva, por mais que eu não passei dificuldade, foi difícil a minha infância, eu tive várias questões emocionais e psicológicas para lidar. E eu tinha tudo para ser a vitimista master, assim, né? Uhum. E não sou. Então, quando você se coloca no papel de vítima, você meio que está dizendo que você não merece. Entendeu? Então, você se coloca naquele papel. Então, tem que sair desse papel. E a incoerência. Então, esses obstáculos, assim, eles podem travar a vida de uma pessoa e ela não conseguir realizar nada. É aquela pessoa que ela parece tudo dá errado na vida dela, sabe? Porque ela realmente ela fica presa nesses obstáculos. E aí tem as técnicas. Existem diversas técnicas no manual, eu ensino várias. E a mais básica que eu mais gosto é essa do mural, Uhum. né? Que ela é muito importante. E afirmações. Eu falo, todo dia quando você acordar, se olha no espelho e fala, eu sou. Qualquer coisa eu sou. Eu sou feliz, eu sou próspera. Faz isso por pelo menos 21 dias, que é o tempo para você reprogramar sua mente. Não tem como você não se sentir melhor. Porque você tá alimentando a sua mente com coisas boas, entende? Aham. Agora, quando você fica, ai, eu sou tão pobre, ai, eu só tenho problema, só tenho conta para pagar, nossa, é tudo tão ruim, o dia tá horrível. Entende a energia que fica nisso? É a pessoa carregada, que você fica perto, você Aham. fica, nossa, você nem consegue ficar perto de pessoas assim. Sim. Aí muita gente chega pra mim e fala, ai, mas pra você é fácil falar. Não, não é fácil, porque eu também já passei Passou por isso dificuldade. tudo. Eu também já, lá em São Paulo, passei muito perrengue. Eu sei o que é não ter dinheiro. Eu comprei moedas pra comprar miojo, eu sei como é isso daí. Só que é questão de querer. Por isso que da minha família tem 10 irmãos. Alguns prosperaram e outros não. É Mas você acha questão da mentalidade mesmo. Tem que as pessoas que coisas. não querem É. mudar, né? Uhum. Eu falo, eu ajudo quem quer ser ajudado. Eu não fico tentando convencer a pessoa, sabe? Eu falo, olha, tem esse conhecimento aqui, tenta aplicar na sua vida. Não acredita em mim, não. Eu falo, Ricardo, não Uhum. acredita em nada que eu tô falando. Só me escuta, aplica nem que seja um dia. Depois você me conta. Nunca aconteceu de alguém chegar e falar, ai, nossa, você é doida. Deu Não, certo. sempre agradece. Aham. Sempre falo, é experiência. Você experimenta e me conta. Você acha que, por exemplo, a gente fala da lei da atração, que as palavras têm poder e tudo mais. Mas você acha que, por exemplo, se eu ser totalmente positivo, eu falar coisas boas sobre mim, praticar tudo que acontece, tudo que essa a De todas teoria, as todas técnicas. as técnicas e tudo mais.
e uma pessoa que não pratica. Você acha que é possível, assim, por exemplo, a gente falar, nossa, eu acho que as coisas não vai dar certo. Vamos supor, quero comprar uma coisa. Aí eu acho que não vai dar certo, acho que eu não vou ter dinheiro pra comprar, acho que não vai dar certo, não vou ter dinheiro, não vou ter dinheiro, beleza. Aí você acha que, às vezes, se tivesse fatores, se a pessoa tivesse pensando ao contrário, não, eu vou ter dinheiro, não, eu vou conseguir, eu vou alcançar. Você acha que o pensamento dela pode mudar fatores externos, Sim, físicos, para fazer aquilo acontecer, para sim, fazer aquilo dar certo? sim. Qual que é a ligação que tem do pensamento com para exteriorizar, para trazer para o mundo físico? Sim, ó, nós todas as pessoas são extensão da mesma fonte, que é Deus. Então, de Uhum, certa forma, todos nós estamos conectados na essência, né? Todos nós, por mais ruim que uma pessoa seja, ela é uma criação de Deus, né? Até a coisa mais ruim que nós consideramos ruim, né? É uma criação de Deus. Ele criou tudo, né? E ele nos deu o livre-arbítrio, né? Que é esse poder de escolher o que você quer, né? Então, se vitimizar é uma escolha. Ser incoerente é uma escolha. Você sempre tem, eu falo, você não escolhe nascer pobre, mas você escolhe continuar pobre. E você pode mudar a sua vida. Temos inúmeros casos de pessoas que nem faculdade têm, começou do zero e se tornaram bem-sucedidas. E é só conversar com essas pessoas que você percebe. Elas não reclamam. uhum, Elas são autorresponsáveis. Você não vê essas pessoas falando, porque minha vida foi sofrida. Não. Ele já sabia desde novo, não, eu vou ser bem-sucedido. Colocou na cabeça, nada tira. Eu sempre falo que a lei da atração não é sobre ser 100% positivo. Não existe pessoa 100% positiva. Não tem como você ser 100% positiva, senão se torna algo tóxico. Imagina, o tempo todo feliz. Nossa, deve ser uhum. insuportável você viver com uma pessoa assim. O que acontece é você ter inteligência emocional. Você saber lidar com as emoções, porque a vida é uma montanha-russa. Nós estamos o tempo todo passando por situações, provações, para aprendermos mesmo. Então, você tem que ter inteligência para saber lidar. Sentiu raiva, sentiu ódio, quer matar a pessoa? Beleza, sentiu. Vamos lá, vamos dar respirar, bota uma música que você gosta, relaxa, respira, faz uma afirmação, deixa esse sentimento passar. Tem pessoas que sentem isso e fica ali, acabou o dia dela. Ela fica o dia inteiro vibrando raiva, xingando e aquilo vai aumentando, né? Aham. Porque você vai alimentando. Eu falo, as emoções você alimenta. Então, a energia, as coisas boas, você agradece. As coisas ruins, você também agradece. Eu falo que o segredo não é ser positivo, é agradecer. E sempre tem alguma coisa para agradecer. Tem gente que fala, mas eu só tenho conta. Eu falei, ó, você tá respirando, você tem 2 braços, 2 pernas, você tá saudável, você tá bem. Então, assim, você tem motivo para agradecer. É o que eu falo, às vezes a pessoa só agradece depois que perde, né? Depois que viu aquilo. Falei, se Uhum. olha no espelho que eu tenho certeza que tem coisa pra você agradecer. Às vezes a coisa mais simples. Às vezes, por exemplo, semana passada eu tava meio estressada, muita coisa na agência. Aí eu olhei pro lado e falei, cara, minha cunhada tá fazendo um almoço que pra mim é gostoso. Tem gente que não tem o que comer. Eu tô reclamando. Eu posso trabalhar, tô trabalhando daqui. Eu moro em São Paulo e eu consigo ganhar dinheiro daqui de Patinga. Tem um almoço me esperando. Meus sobrinhos acabaram de vir aqui me dar um abraço. Tô aqui com a minha família. Então, assim, é ver por outra perspectiva mesmo, sabe? Uhum. É, quando você muda a sua percepção das coisas, tudo muda. Só que às vezes, quando acontece algo ruim, nós não sabemos lidar com isso. Então, falta um pouco de maturidade, assim. Eu falo que a lei da atração, ela é uma lei, só que para você seguir ela não é tão simples. Por isso que eu criei essa estratégia, porque aí você tem clareza na coerência. Dentro da coerência, tem uma regrinha, que eu falo que é a regrinha dos autos, né? Que você precisa ser uma pessoa autorresponsável, praticar o autocuidado, né? Que você tem que valorizar o seu próprio corpo, que o seu corpo é uma obra divina. E se você não cuida do seu próprio corpo, você é uma pessoa ingrata. Se você não cuida do seu corpo. Você já parou para pensar nisso? A gente não cuida de algo que Deus entregou pra gente, você Que é quer o seu dizer? próprio corpo. Uhum. Come mal, não faz um exercício. Às vezes tem gente que nem toma banho, fica 3, 4 dias sem tomar banho. Nossa. As Aí a pessoas não se pessoa cuidam. não tá cuidando Óbvio, mesmo. tudo que eu falo é assim, para pessoas que estão só na preguiça, assim. Óbvio que se a pessoa tem uma doença mental, por exemplo, sei lá, ela tem depressão profunda, uma ansiedade ou bipolar, alguma doença mental, eu falo, Aham. procura um psiquiatra, vai ajuda médica, né? Esses são casos extremos. Eu estou falando assim, às vezes a pessoa consegue resolver sozinha, só precisa de um puxão de orelha mesmo, Aham. tapa mesmo, fala, ó, acorda aí, que o problema é você, não é o outro, né? Sim. Então a autorresponsabilidade é isso, é entender que
essa situação ruim que me ocorreu, será que eu poderia ter tido uma atitude diferente? Será que não foi eu que causei isso? Eu que não fui teimoso? Eu não deveria ter feito? Entendeu? Porque é sempre assim. Ai, Sem problema. é sempre assim. Não, a culpa é do governo. A culpa é da pessoa. Ah, a culpa é dos meus pais. A culpa é de todo mundo. A pessoa é um alecrim dourado maravilhosa. Nossa, não fez nada de errado. Aham. Linda a pessoa, perfeita. Já iluminou. Pode transcender e ir lá ficar com Deus. Não precisa mais fazer nada, não. Tem gente que é assim, né? Sim. Todo mundo é culpado, menos ela. Eu falo, a autorresponsabilidade é o básico. Você já recebeu vários convidados aqui e você pode perceber que as pessoas bem-sucedidas, elas são autorresponsáveis. Elas não se vitimizam. É uma coisa muito de mentalidade isso. Aham. O autocuidado não é sobre estética, tá? Embora pode ser também, mas é mais sobre o interno mesmo. É você se conhecer, se cuidar, se abraçar, aprender a se amar, a valorizar as suas falhas também, não só as qualidades, mas entender por que que você é assim, né? Por que que eu sou estressada, né? Será que aconteceu algo comigo? A terapia ajuda muito nesse processo do autocuidado. Você acha que pode ter o risco da pessoa que conhece a lei da atração, ela meio que se tornar autossuficiente, de entender que, se eu só praticar isso aqui, eu vou conseguir as coisas que eu quero, então eu não preciso de Deus, eu não preciso de Não, ter o meu não tem relacionamento com como. Deus, eu Não, não não tem preciso... como. Não tem A como. pessoa não tem esse Como? risco dela se tornar autossuficiente? Dela Olha, acreditar que eu só não dela se conheço. praticar... Eu posso falar pelas minhas alunas, né? Não Aham, tem como. Das minhas alunas eu não ensino isso. Eu falo, ela é uma lei divina. Eu de já falo, é Deus. uma lei Aham, divina. Você está seguindo uma lei divina. Tanto que eu falo no manual, você pode agradecer, tipo, obrigado. Eu sempre no final das técnicas eu sempre falo, obrigado fonte, obrigado Deus. Eu falo, não importa o nome, você pode dar qualquer nome, só desde que você entenda que tem uma fonte criadora que cuida de tudo. Eu falo, o uhum, universo, não é que você pede para o universo, você pede para a fonte e o universo, você, tudo é extensão dessa fonte. Então não tem como você seguir a lei da atração e não acreditar em Deus. Não tem como. É incoerente. Porque aham. não faz sentido. Quem criou a lei da atração? Quem criou você? Então são coisas que, assim, eu nunca conheci pessoas que chegaram nisso, mas pode ser que tenha sim. Mas na metodologia que eu ensino, para as minhas alunas, elas sabem. Deixa claro que existe um Deus que criou Primeiro todas capítulo as do manual coisas. já é fonte criadora e as leis universais. Uhum, Entendeu? Então, basicamente, é assim, ó, a fonte tá ali, ele já te falou o que você tem que fazer. Segue aqui que ele vai te ajudar. Tipo isso, né? aham. Acho que faltou o terceiro C, É. né? Então, assim, porque eu falei o que tá dentro da coerência, né? A Aham, clareza, basicamente, é ter clareza sobre a vida. A coerência é você nas atitudes. E aí, dentro dessa coerência, tem uma outra regrinha, que é os autos, né? Que é a autorresponsabilidade, autocuidado e autoconhecimento. São aham, 3 autos fundamentais. São os pilares, assim, pra pessoa ter inteligência emocional. Porque sem inteligência emocional, ela vai acabar sendo incoerente. Porque ela não uhum. vai conseguir se analisar. Porque ela vai sentir raiva. Você vai ter dia que você vai estar super bem, que vai ser tudo maravilhoso. Aí vai ser super fácil utilizar a lei da atração. Que é aquele dia que você Sim. tá bem, tudo flui, aparece a pessoa querendo te ajudar, aparece patrocinador. Nossa, tudo tá bom. Mas tem dia que você vai chegar, a luz vai queimar, a câmera não vai funcionar, o patrocinador vai desistir de você, vai dar tudo errado. É nesse dia que precisa de inteligência emocional. Que é falar, não, hoje tá ruim, Mas deixa eu falar que isso mas não amanhã vai vai ser acontecer melhor. pra eu não atrair isso pra mim. Não vai acontecer. Nada disso vai acontecer. Eu sempre falo que não pode falar não, porque o universo não entende não. Ele entende só Uhum, o que vai. Quando você fala, por exemplo, eu não quero que essa luz queima. O não é meio que deletado. É só que a luz queima, entendeu? uhum, Então sempre fala. A luz é ótima. A iluminação é ótima, entendeu? Eu sempre falo, é afirmações. É sempre no presente também. Por exemplo, você quer um patrocinador X. Eu tenho um patrocinador X. Aí você já se imagina como que seria ele chegando aqui agora te oferecendo. O que que você ia sentir? Você tem que sentir isso, entendeu? uhum. E aí, quando acontecer, você vai olhar pra trás e falar, nossa, já sonhei com isso. E eu falo, o apartamento que eu moro hoje, eu já passei de ônibus e olhei pra ele. Falei, eu queria morar aí, hoje eu moro nele. Lembra que eu falei lá atrás, quando eu ia trabalhar, eu passava de ônibus e olhava pros prédios assim, e falava, nossa, eu quero muito um prédio assim, morar assim. Hoje eu moro nesse prédio. Nesse Uhum. mesmo prédio que eu passava nessa mesma avenida. Você conseguiu Então, a jogar. mente, em menos de um ano. A mente é muito poderosa. Você treina a sua mente, né? Eu sempre falo, você cocria, você é co-criador da sua realidade. Tem a fonte criadora, que é a que cria, né? Que é Deus. Uhum, E você está junto com ele nessa cocriação. Então, basicamente, ele te colocou aqui e falou, ó, toma aqui as leis, você pode cocriar o que você quiser. Eu vou te ajudar.
mas você tem que seguir aqui, né? Senão vira bagunça, né? Então, as pessoas que estudam mais, que têm a mente mais aberta, acaba tendo esse conhecimento. E tem pessoas também que utilizam a lei da atração sem saber que utilizam. Igual eu, prestava o serviço de marketing de influência sem saber o que era marketing de influência. É a mesma coisa. Tem pessoas que, por exemplo, o meu irmão, ele nunca estudou sobre a lei da atração. Eu que conversei com ele, ele falou, eu também já fui assim. Eu falei que queria aquela casa e eu tive a casa. Ele falou que queria ter uma empresa tal, ele teve. Então, quando você vai conversando com as pessoas, muitas pessoas vão despertando, né, a consciência delas e vão, nossa, mas eu já utilizava a lei da atração. Porque é algo que nós sentimos, sabe? É muito de intuição. Aham. Não é algo que às vezes precisa falar. Mas aí quando vem alguém e fala, aí você, nossa, é mesmo, né? Um Você dia isso entende, aqui né? já Você foi um entende. sonho. Aham. É bacana Você que. estar aqui agora, com essa imagem, com esse Uhum, microfone, isso aqui já foi um sonho um dia. sim, Um dia você sonhou com isso. Você falou, olha, eu queria ter esse jeito, tal jeito. Você não olhou foto de sim, exemplos, de sim. podcast, de como que você queria. E hoje você tá aqui. Aham. O bacana é que, tipo assim, isso que. É a força do pensamento. Essas coisas, assim, que são padrões, né? Que funcionam para todo mundo, né? Para nós que somos cristãos, né? Cremos em Jesus, Uhum, cremos que Jesus é nosso Salvador e tudo uhum, mais. Nós aprendemos muito também que quando a gente vai fazer uma oração para Deus, né, quando a gente vai pedir algo em específico, né, porque Deus, a gente acredita assim, que Deus ele não é só um Deus que a gente vai pedir as coisas, ele não é só um Deus, ele não é só um banco que a gente vai pedir dinheiro, né, ele não é só um Deus que vai me salvar na hora que eu tiver em apuros, mas Deus quer relacionamento com a gente, né, sim, ter o nosso relacionamento, na Bíblia fala mesmo que é, com Adão e Eva, né? No início, Deus descia para andar com eles no jardim. Deus era amigo deles, né? uhum, Então, assim, foram criados por Deus, mas que eram, tipo assim, eram amigos de Deus. Deus desceu para dar nome para os animais, com Adão e tudo mais. E então a gente crê num Deus como um todo, né? Que quer ter um relacionamento com a gente sim, e tem os seus princípios e tudo mais. E o bacana disso tudo é que igual eu falei, quando a gente aprende Deus como um todo, mas quando a gente vai pedir, a gente sabe que Deus também ele dá presentes para os seus filhos, né? Ele não sim. é, às vezes as pessoas têm Um medo, um né? medo de Deus, Nossa, ele ó, vai me Deus é um Deus castigar. carrasco, né? Tá lá em cima do trono dele só derramando coisa ruim. Não, muito pelo contrário. Deus é um Deus completo. Então, quando a gente vai pedir alguma coisa, porque ele sabe dar coisas boas para os seus filhos, né? Então, quando a gente vai pedir alguma coisa, a gente tem que pedir algo em específico, né? O que a gente aprende. Se Sim. você quer, Deus, eu quero muito, além da gente ter o relacionamento, Deus, eu quero um carro, eu vou orar pedindo um carro. Mas qual carro que você Aí quer? vê o Fusquinha, você fica, não é isso que eu queria. Ué, Mas é mas um você carro, falou que você né? queria. Era um carro, então É. orar especificamente, né? E eu acho que aí entra um pouco também dessa lei, né? Porque eu vou falar o que que eu Sim. quero, É. o mural que você falou, de Mas a colocar lei da lá qual atração, que é ela faz parte a das definição. religiões. E é até legal você falar isso, porque nas doutrinas eles falam sobre fé, né? E muita Aham, gente acha que a lei da atração é fé. E não é. Você precisa ter fé, tá? Não uhum, quer dizer que não precisa, mas não é fé, é diferente. A lei da atração é como se fosse a lei da gravidade, sabe? aham. Quando você pular daqui do prédio, você vai cair lá embaixo. É uma lei. Você não vê, não é palpável, mas você sabe Ela que existe. existe, é. A lei da atração é a mesma coisa. Seus pensamentos estão o tempo todo atraindo coisas semelhantes, situações, momentos, coisas, ideias também. A lei da atração, ela te ajuda a ter ideias. E a fé é uma aliada, entendeu? Aham, Que você precisa crer nisso, né? Você precisa acreditar, mas não é a mesma coisa, né? Eu sempre falo, a fé é uma coisa, a lei da atração é outra. Mas o legal é quando você entende as duas. Só que a lei da atração, a fé você pratica, né? É um hábito, né? uhum, Que você cria ali no dia a dia, de você ter fé, né? Não é algo que você nasce tendo fé, né? Você vai sim. alimentando aquilo, né? Por isso que as igrejas, muitas, ajudam nesse processo. E a lei da atração, não. A lei da atração, a pessoa pode não acreditar em Deus. Ela pode nunca ter pisado na igreja, ela pode odiar a igreja. Aham. Mas a lei da atração tá atuando na vida dela. Entende a É uma coisa que diferença? existe no mundo, É, né? é Não universal. Ai, mas independe eu da não pessoa. acredito. Tudo bem.
Pode não É um direito acreditar, mas seu. tá aí. Mas tá aí, tudo bem, não quer acreditar, é um direito seu também. Tem gente que não Aham, acredita em Deus, né? Não é? sim, Não, não é um direito dela sim. não acreditar em Tem gente que não Deus? acredita em céu e inferno, essas coisas assim, Eu então. não acredito em Deus? Tudo bem, ué. Uhum, A vida é sua, livre-arbítrio. É a escolha sim. dela não querer acreditar, tudo bem. Aham, Só que é independente da fé. Mesmo que você não tenha fé, que você não acredite em Deus, que você não acredite em nada disso, a lei da atração tá atuando na sua vida. Agora pensa, quando você tem fé, é uma pessoa de fé, que você acredita em Deus, acredita nas energias, né? Positivo, negativo, né? E você toma consciência da lei da atração, acabou. aham. Acabou. Você tá assim. Aí vem a autorresponsabilidade. Aí vai ser. Acabou. Que eu falo que às vezes a ignorância é até uma bênção, né? Que você faz as coisas, não Uhum. sabe das Sem consequências. saber, Mas é. depois você tem acesso a isso. Então, quem tá assistindo esse podcast, acabou. Agora você tem consciência da lei da atração. Toda vez que você for reclamar, pensa duas vezes. Pensa que reclamar é clamar pelo que você está falando. Então, tá reclamando que tem boleto para pagar, vem mais boleto. Tá reclamando que tá faltando dinheiro, vai faltar mais dinheiro. Uma dica é, tá vindo muita conta para pagar, muito problema? Começa a falar ao contrário, fala: todo o dinheiro que eu gasto volta para mim em dobro. Eu tenho inúmeras fontes de rendas, o dinheiro vem para mim em abundância, eu sou amiga do dinheiro, o dinheiro é muito útil na minha vida, me faz muito feliz. Ou, por exemplo, eu sou feliz e grata porque eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas e isso me dá muita segurança. Então você vai falando Mas se não isso. tiver coerência, Só que o que acontece? Você pode falar todas as afirmações da sua vida e fazer mural de sonho na casa inteira. Pode abrir uma parede aqui e lotar de foto. falar tudo e deitar no sofá não vai adiantar, Se né? você não tiver a clareza aí entre os 3 Cs, que essa estratégia dos 3 Cs, eu criei ela, inclusive eu tenho até um workshop que chama Mentalidade Milionária. E é onde eu ensino que a lei da atração, você não precisa praticar a lei da atração e nem técnicas também você é obrigado a praticar técnicas. Tem pessoas que teve resultado com a lei da atração e nunca aplicou uma técnica na vida. Então, a lei da atração, eu criei essa estratégia porque eu não aceitava que eu tinha que ser refém de técnicas. Eu falava, não é possível, eu vou ficar o resto da vida agora, eu tenho que ficar escrevendo, tem umas técnicas que você tem que ficar escrevendo Aham. afirmações. É legal, mas eu nunca quis ficar presa a isso. Aí eu fui criando essa estratégia. Então, com essa estratégia, se você seguir essas 3 coisas, você não precisa ficar utilizando várias técnicas. Não que não seja legal, é muito bom, né? Principalmente se a pessoa é uma pessoa que tem muitas crenças, né? Muita coisa, é legal. Mas só de você ter clareza, coerência e comprometimento, as coisas vão fluir. Porque a clareza é saber o que você quer. Você quer o quê? Uma Porsche? Qual modelo? Pega a foto, imprime e coloca no manual. Coloca lá no mural. Entendeu? Uhum. Por exemplo, Ricardo quer um podcast nível nacional. Então, você vai pegar uma foto de algum podcast nacional que você gosta, imprime. Tem uns negócios que eu colocava, eu deletava o nome e colocava o meu. Tinha uma conta eu imprimi um negócio de uma conta bancária, eu risquei, coloquei o valor lá que eu queria. Uhum. Imprimi. Então, assim, você vai moldando mesmo, né? E você ter clareza sobre o que você quer. E é bem o que você falou, ser bem específico. Qual carro você quer, como que é a casa que você quer, tudo. Você coloca tudo certinho. Isso pode ir mudando com o tempo também, né? Então, você tem a clareza lá, coerência, igual eu falei nas atitudes, e o comprometimento entra o quê? Na atitude. Que é você se movimentar. Tudo se movimenta. Então é clareza, Coerência coerência e e comprometimento. comprometimento. São uma estratégia. Estratégia dos 3 Cs. Se baseia Uhum. em clareza, coerência e comprometimento, né? Se comprometer em correr atrás daquelas coisas. Não só correr atrás, mas é ter atitude também, proatividade. Por quê? Tudo é movimento. O sol nasce, o sol se põe, a lua se põe, o universo gira, o planeta gira, tudo é movimento. Tá tudo se movimentando. Quando você para, você fica estagnado. Sua energia fica parada. Eu falo, não adianta você ficar, por exemplo, eu quero fazer ali uma técnica para atrair um patrocinador. Aí, igual eu falei, aí você é uma pessoa incoerente, grava de 3 em 3 meses, você não divulga o seu podcast. Você quer o quê? Que alguém te ligue e fala, ô, Ricardo, sonhei com você e agora eu vou... Não é assim que funciona, entende? Uhum. Então, você tá aqui se comprometendo, tendo coerência, trazendo convidados novos, trazendo pessoas novas. E aí, quando você menos espera, nossa, eu vi seu podcast, sei o quê. Aí tem gente que vai falar, mas isso já iria acontecer. Será? Então, assim, sempre vai ter a pessoa que vai... A discórdia, né? Puxar pra trás, né? Sempre tem a pessoa que geralmente é a pessoa vitimista, incoerente, Uhum. que é preguiçosa, impaciente, vitimista, enfim.
Sempre vai ter a pessoa que vai, né? Isso até com coisas relacionadas à igreja também, né? Sempre vai ter aquela Sim, pessoa. sim. Mas se você é uma pessoa que tem um mínimo, assim, de coerência e é uma pessoa, assim, que quer ter uma vida melhor, quando eu vou falando, você vai entendendo. Você fala, não, realmente faz sentido, né? Você ter clareza, coerência e comprometimento é uma estratégia que faz sentido, né? Sim. E aí, na minha mente, né, quando eu criei essa estratégia, eu enxergava que era isso que Deus queria de mim. Que quando eu criei essas estratégias, eu não tinha muita clareza, eu era muito incoerente. Eu até tinha comprometimento, mas eu pecava na incoerência, né? Que é onde pega a maioria das pessoas, né? Que é na Aham. incoerência. Eu falava, nossa, mas eu tô pedindo isso e tô fazendo isso. Não tá muito legal isso daí, né? Não tá fazendo sentido. Então, imagina, Deus deve estar olhando pra mim e rindo da minha cara, falando, não, ô, Uhum. como Como é? assim, né? Que você tá falando que quer isso e tá fazendo isso, né? Não faz muito sentido, né? Aham. E é pra tudo isso, ô Ricardo, tudo. Quando você tem clareza, coerência e comprometimento na sua vida, tudo começa a fluir. E aí, como que a lei da atração age? Começa a colocar as pessoas certas na sua vida, começa a surgir oportunidades, você começa a ter ideias novas, sabe? Você acorda assim, você, nossa, que ideia boa. Aí você começa a fluir. Por quê? Você começa a limpar a sua conexão com Deus fica limpa, sabe? Tira os ruídos de comunicação. Aham. Porque você está mostrando para Deus que você é uma pessoa responsável, que você merece o que você está pedindo, né? Que às vezes a pessoa, eu quero um carro, quero uma casa, mas a pessoa não trabalha, ela não faz ideia de como ela vai ganhar dinheiro, ela totalmente perdida. Então fala, você quer ser milionário? Então você vai pelo menos ter alguma ideia de como que isso pode vir para você. Como? Sei lá. Você vai vender um curso, abrir uma empresa, você vai trabalhar como? Tem que sugerir, entendeu? Aham. Por isso que tem a clareza, né? Que é mais ou menos, eu falo, que você tem que ter mais ou menos um guia, assim, né? Sabe aqueles que vai num parque, assim, eles não te dão um guia do parque? Sim. É como se sua vida fosse um filme. Você traçar um caminho pra chegar até lá. Sua vida é um filme e você tem que escrever o roteiro da sua vida. Eu tenho umas técnicas que chamam roteiros, né? Que é Aham. você escrever mesmo os roteiros. Eu tenho um roteiro para 2026, que eu escrevo lá. Hoje é dia 8 de agosto de 2026, eu tenho 2 filhos, uma casa, meu marido me ama. Eu escrevo o roteiro como se tivesse, tipo, um diário, assim. Aham. Um roteiro de vida. Tenho vários. Dos que eu fiz no passado, se você ler e ver minha vida hoje, é bizarro, assim. Eu vou ler, eu choro, eu falo, nossa, é muito intenso, É as assim. coisas que você tá vivendo. E eu falo que esses roteiros são legais de escrever sozinho, assim. Está sozinho ali, que é mesmo uma conexão. Por isso que eu falo que não tem como você utilizar e ter consciência da lei da atração e não acreditar em Deus. Não tem como, não faz sentido. É como se você, antes de dormir, eu sempre falo que antes de dormir é o melhor momento para você se conectar, né, com a fonte. Você vai lá, senta na sua cama, coloca uma musiquinha calma, né, qualquer uma que você gosta, deixa uma luz mais clara assim, senta ali e começa a escrever a data, né? Sei lá. Dia 10 de abril de 2023, meu podcast é conhecido nível nacional. Eu e minha esposa viajamos para tal lugar. Hoje nós voltamos de viagem, já conseguimos patrocínio com Americanas, não sei o que. Aí você escreve esse roteiro. Uhum. E aí você vai viver sua vida, né? Também não é escreve o roteiro, engaveta ele pronto. Você escreve Sim. esse roteiro e deixa lá, e aí você começa a viver sua vida assim. Você começa a focar no podcast, começa a trazer convidados, a agir com coerência, né? Focado mesmo, sempre tá melhorando o seu podcast, em trazer um microfone melhor, trazer uma TV melhor e sempre melhorando. Uhum. Quando você assustar, você vai olhar pra trás, você vai ler o roteiro e você vai falar, nossa, aconteceu. E é assim. Só que pra isso acontecer, você teve o quê? Coerência e comprometimento. Que a clareza já foi feita, né? Foi quando você escreveu ali o que você queria. Aham. E como que Deus entra nisso? Eu falo que as pessoas são muito visuais, né? Então tem que imaginar cenários para elas entenderem. Então imagina que você tá ali, você é uma criança, né? Para Deus, nós somos todos crianças, né? Todo mundo imaturo e tá aprendendo, Sim. bebê ainda. Você tá ali e você escreve o que você quer. Você fala, olha, eu quero isso, isso aqui. Aí você começa a agir com clareza e coerência, ele olha para você e fala, esse menino tá aprendendo, vou abençoar ele. Aí te dá. Uhum. Então eu falo que a lei da atração nada mais é do que uma lei para te ajudar a cocriar a sua realidade. E cocriar é o quê? É você cocriar o que você quer. Como que você cocria? Você escreve seus desejos, você tem a coerência e as coisas vão acontecendo. Tudo que você tem hoje é uma manifestação do que você já quis um dia. Eu estou aqui hoje porque há 30 dias atrás eu falei, eu quero estar nesse podcast. Para quem não sabe, tinha 5 anos que eu não vim aqui. Porque em 2017, quando eu fui para São Paulo,
eu falei que eu só iria voltar aqui quando eu fosse bem-sucedida. Eu falei, eu não vou voltar pra Patinga enquanto eu não for bem-sucedida. Nesse tempo eu até vi minha família, eles foram me visitar, mas bem menos, Mas né? você mesmo não veio aqui pra Não Patinga. vi. Fiquei morrendo de saudade. Várias vezes eu chorava, desespero. Porque lá eu tenho amigos, né? Tenho Aham. um ciclo, mas não é a mesma coisa Suas de amizades que família. cresceu aqui também, É, né? não é a mesma coisa. E aí eu vim agora, eu sabia que eu ia vir, né? Porque era aniversário do meu pai. Aí eu falei, não, eu já vou ver, porque eu quero fazer alguma coisa na cidade, né? Eu quero ter um Aham. motivo pra poder ir mais vezes, né? Não sei, vou ver o que dá pra fazer. Aí eu vi que tinha o podcast. Aí eu olhei e falei, eu vou ser Inclusive, como que convidada. você encontrou? Eu não lembro muito bem, mas eu tava fazendo um mapeamento de influenciadoras. Foi algo do tipo, assim. Eu tava Aham. fazendo um mapeamento de influenciadoras. E o Gustavo, que é o prefeito daqui, ele já estudou comigo no ensino médio. Coisa de interior, Gustavo né, gente? Todo mundo se Nunes. conhece. Gustavo já estudou comigo. E eu acho que eu vi no perfil dele algo. E aí eu cheguei até você. Aí eu Uhum. falei, nossa, que legal, tem podcast lá. É isso, eu quero. Cismei, botei na cabeça. Aí eu lembro que umas 3 semanas antes, assim, eu já fui comprar umas roupinhas pra vir. Aí eu vi esse vestido, eu falei, ó, é esse vestido que eu vou usar no podcast. Olha isso, eu nunca tinha falado com você, nem te seguia. Aham. Mas na minha cabeça, eu já Já estaria tava lá. aqui. Comprei o vestido, aí já comprei as coisas, já organizei tudo e falei, tô pronta pro podcast. Já tinha imaginado, já na minha cabeça, já tinha acontecido. Aí eu falei, agora eu preciso chamar a atenção dele. Aí eu tive a ajuda das minhas alunas, que eu chamo elas de Morganas, porque o meu nome é Thaís Morgana. Aí elas gostam, né, desse Morgana, porque a gente brinca, não Aham. é místico a lei da atração, mas a gente fica brincando, né, zoando, assim, de brincadeira. E eu chamo elas de Morganas. Eu falei, olha, essa cocriação vai ser em conjunto. Vocês vão lá, vai comentar na foto do Ricardo que vocês querem ir lá. E foi assim. Não, e elas foram É, com elas vão vontade. assistir esse podcast. Eu estou aqui por causa de vocês. Foi mais de 60 comentários. Elas, tá, comentando, quero Thaís, quero Thaís. Eu falei, agora vai. Só que mesmo assim, né, ainda era incerto, né? Aham. Eu ia ficar aqui 2 semanas, eu vou embora terça, né? Mas eu vou voltar mais vezes. Eu quero vir pelo menos assim 4 vezes no ano. Eu quero vir. Eu já tava até olhando apartamento para alugar aqui. É. Aham, que eu quero ficar Ficar indo. com a conexão também, né? Eu Uhum. quero só Bacana. tô doida pra ter avião direto agora. Uhum. Porque por enquanto tem escala, né? Sim. Mas Mas acho que eu agora vai quero. ter. Me parece que tinha outra empresa, né? É a Gol que entrou, né? Que vai ter É, direto agora, já né? arrumei parceria de salão, de unha, É, não, já então tá tô, tudo já tô, organizado. já Uhum. movi meus pelitinhos ali, já. Sim. Falei, não, agora eu quero ficar vindo sempre pra Patinga, né? Que eu já Aham. cumpri o que eu prometi, né? Falei, não, agora eu tô bem, agora eu vou ir mais vezes. Aí eu até olhei um apartamento que eu queria ver pra ficar mesmo lá e cá, Aham. né? Pra poder Sim. vir mais vezes. Mas aí, Bacana. quando você chamou, não era certo, teoricamente, né? Eu Sim. poderia pensar, ai, mas e se ele não puder? Nunca passou pela minha cabeça. Eu já tinha certeza que eu estaria Que aqui. iria dar certo. Aham, o vestido tava com etiqueta ainda antes de ir pra cá. Eu olhei pro vestido e falei, tá vendo o vestidinho? Quando eu comprei você, eu falei que eu estaria no podcast, aí eu estou aqui. Então, assim, a lei da atração, ela é muito importante. E se eu pudesse, assim, fazer todas as pessoas do mundo ter consciência, eu faria. Porque realmente ela te traz um alívio, assim, sabe? Aham. Você saber que se você se manter positivo, e se manter, né? Não ser, porque não tem como você ser 100%. Você vai sentir outras emoções. Mas você se manter positivo em eu falo frequência vibratória elevada, né? Que é o quê? Quando você tá louvando na igreja, por exemplo, você tá numa vibração elevada. Você não se sente super bem? Você sai de lá, nossa, revigorado. Sim. Mas você pode sentir isso fazendo um yoga, até fazendo um exercício, entendeu? É você Uhum. elevar a sua frequência de você se sentir bem, né? Que é a frequência do quê? Do amor, da inspiração, da motivação. Sim. Você está ali elevado. Na verdade, na igreja, nesse momento de louvor, principalmente, nós cristãos acreditamos no manifestar da presença de Deus, Sim, eu já né? tive umas experiências, é Você bem sabe, legal. Quando eu estava né? A escrevendo o gente sente manual, a presença do Espírito Santo, sim. então Ó, às vou vezes dá pra gente contar fazer na isso. igreja ou no nosso quarto, quando a gente, né, ajoelha e clama Ó, a presença de Deus. eu vou contar essa experiência pra você ver. Eu não sigo doutrinas, mas como eu Aham. gosto, eu respeito e eu tenho um amigo lá em São Paulo. Eu nem ia contar isso, mas eu vou contar. Ele tem um amigo em São Paulo, ele ainda não é pastor, mas ele prega. Ele ainda não é pastor, mas É ele de uma prega. igreja evangélica. É. É tipo a Bola de Neve, assim. É uma igreja mais a mente aberta, assim. Eu acho muito Uhum. legal, porque aí atrai os jovens, né? Porque essa igreja, às vezes, a Sim. doutrina é muito Você rígida, já acaba. visitou Bola de Neve lá em São Paulo? Eu acho que foi aqui que eu visitei. Aqui? Tinha uma aqui, né? Tem, nós Tem? somos da Bola de Neve. É?
Aham. Sério? Todos nós. Mentira. Sério. Ai, que legal. Então, lá tem muito desse estilo e é de propósito, é para atrair Aham. os jovens, porque as doutrinas muito rígidas, elas afastam os jovens, né? Então, por exemplo, ai, tem tatuagem, não pode, tem piercing. E aí fica, eles se Aqui é o afastam contrário, de só entra Deus. se tiver É, tatuagem. aí Tô eles se brincando. afastam de Deus. E então lá tem muito isso de propósito. E ele era ele sim, a vida dele se transformou. Ele chama Vitor. Ele disse, eu vou mandar esse podcast pra ele, ele ia ficar muito feliz de eu estar falando Uhum. isso. Ele, assim, ele tinha uma vida de balada, bebida, assim, ele era muito louco, assim, na noite. E ele Deus tocou literalmente o coração dele, ele virou outra pessoa. Ele ficou 2 meses sem ficar com ninguém, tipo, sozinho. Aí ele encontrou uma menina, casal. Hoje ele tá super feliz, ele trabalha na igreja, tem as pregações dele. E eu conheci ele em 2019, né? Uhum. E ele foi uma das pessoas muito importantes, assim, em São Paulo. E ele também gosta de trocar ideia dessas coisas. Ele viu meu manual, aprovou. E quando eu tava escrevendo o manual, eu tive um bloqueio, assim. Porque... aí eu vou contar. Mas, enfim, eu tive um bloqueio, eu não conseguia dormir. Eu dei muita insônia, eu não conseguia escrever. Eu chorava. Tipo assim, eu tava bem, mas eu não sei. Eu comecei a ficar meio mexida. E aí eu fiz terapia, não resolveu. Eu falei, ai, deve estar sendo atacada, né? As Aham. pessoas gostam de falar, né? Atacada espiritualmente. Porque realmente o manual, ele é uma coisa bem diferente, assim, né? Aí eu falei pro Vitor, falei, Vitor, eu liguei pra ele, assim, era de noite. Falei, Vitor, eu tô passando por isso, por isso, por isso. Faz uma oração pra mim, que eu sei o poder disso. Tem muito poder. Uma pessoa orar por você, desejar o seu bem, é muito poderoso. Aham. Ele pediu, ele fez no telefone mesmo. Isso era numa terça. Aí ele falou: Ó, amanhã eu vou pregar, quarta-feira, vai lá. Aí eu falei: tá bom. E fui. Aí, beleza. A pregação dele parece que era pra mim. E não era, já estava programado. Lei da atração. Olha pra você ver. Ele já. É porque ele não decide o que ele vai falar na hora, né? Ele já tinha mais ou menos organizado. Uhum. Ele começou a falar citações da Bíblia, tudo parecia que era pra mim. E eu nunca tinha caído na igreja, nem nada, sentido nada de diferente. Eu, tipo assim, já chorei, já tive As uns experiências, né? tremores, assim, mas nada demais. Gente, eu não ia contar isso aqui, mas, assim, eu contei pra poucas pessoas. Aí eu tava lá sentada, e eu sou muito amiga dele e do pastor da igreja. Aí eu tava sentada, aí começou o final, assim. E era um dia que era um culto mais suave, sabe? Tem uns Aham. dias que é mais pesado, que a galera lá chora, Sim. cai e tal. É, Aí eu fui, sentei assim, comecei a falar com Deus. Eu falei, olha, eu quero muito escrever esse manual, eu tenho todo o conhecimento, eu acredito que ele vai ajudar muitas pessoas a se conectar com você, mas eu não tô conseguindo terminar, eu tô me sentindo travada e me ajuda. Aí a pastora tava do meu lado. Aí ela começou a orar, ela começou a falar, né? Que é aquele negócio, começa a falar um negócio louco, assim, né? A Aham. pessoa nunca me viu na vida e começou a falar um monte de Falar sobre coisa. você. Aí começou a falar que eu tô no caminho certo, que era pra eu fazer o manual mesmo. Começou a falar. Foi muito engraçado. Eu tava sentada assim, aí ela me levantou pra segurar minha mão. Eu caí no chão, assim. Caí. Aí fiquei tremendo, assim, muito. Aí quando eu vi a igreja. Aí, tipo, tinha umas 30 pessoas, né? Que era um dia mais íntimo, assim, né? Aí fizeram uma roda em volta de mim, assim. Uhum. E eu fiquei lá no meio, assim, em transe. Eu fiquei em transe, eu só fiquei assim. Eu não conseguia movimentar, eu sentia muito frio, assim. Foi uma experiência muito, assim, diferente, sabe? Eu me senti tremendo. Mas o que que você acredita que foi isso? Não, eu acredito, porque eu acredito muito em energia, né? Eu estava muito conectada, eu já fui para o lugar aberta a receber um sinal ou alguma manifestação de Deus, né? Para mim Uhum. foi uma manifestação do Espírito Santo, de Deus, entendeu? Você crê no Espírito Santo? É Deus, pra mim é tudo a mesma coisa, Aham. entendeu? É tudo uma coisa só. Nós somos também Deus, uma extensão dele, um pedacinho dele, entendeu? Você é um pedacinho dele. Então, por isso que eu falo, quando eu faço mal pra você, eu tô fazendo mal pra mim, né? Na Bíblia fala, né? Amar é Sim. próximo como a ti mesmo. E aí, eu tava tremendo assim. Nossa, foi a sensação da noite, porque ninguém tava esperando, né? Aí, todo mundo foi embora, eu sentei com a pastora e comecei a conversar com ela. E até hoje eles falam, eles são doidos pra eu converter e ficar frequentando. Eu falei, não, não vou, não quero converter, não, tô tranquila assim, vou de vez em Tudo no seu quando. tempo, né? Não, eu não sei. Eu falei, se um dia eu sentir vontade, eu vou. Mas por enquanto tô assim, só de visitante mesmo. Uhum. Mas quando eu vou, me jogo, entendeu? E aí ela conversou comigo, e aí eu fui embora, Ricardo. Eu tava andando nas nuvens, parecia que eu tava, nossa senhora, parecia que eu tava muito feliz. Na mesma noite, eu dormi muito bem. No outro dia, eu terminei de escrever o manual. Escrevi 50 páginas em um dia. Assim.
E hoje, quando eu leio esse manual, eu falo, nossa, nem parece que foi eu que escrevi. Aí eu fico pensando, será que foi mesmo? Será que não foi alguma coisa que sussurrou no meu ouvido? Eu fui tendo as ideias e as coisas foram fluindo. Óbvio, o conhecimento eu tinha, mas a forma que eu falei, sabe? É Uhum. muito intuitiva. Eu vou conversando com você, eu vou mostrando que eu trago segurança. Muitas pessoas compraram meu manual, estavam em um momento difícil da vida, estavam tristes, para baixo, aí elas compraram o manual. Os depoimentos são assim, minha vida é outra. As pessoas realmente, elas mudam a forma de pensar. E foi por causa disso. Aí eu agradeço ele até hoje. Falo, foi por causa desse dia para você ver. Mesmo eu não sendo na doutrina, eu acredito muito na energia. E eu falo, qualquer igreja, qualquer lugar que tiver muita gente, a energia é forte. Mas a do evangélico, do crente, é surreal. É muito fervorosa, né? Uhum. Meu pai é católico. Eu gosto da igreja católica também, mas eles são mais calmos, Uhum. né? Você sente uma energia. Eu falo da energia, né? A energia do católico é mais calma, assim, é um louvor mais do crente não, Tranquilo. é um negócio assim, doido, assim, Aham. sabe? Então você tem que ir com o peito aberto. Tem hora que você até esquece de estar na igreja, né? Essa igreja que é Mas você tipo. gosta? Eu gosto, eu não vou sempre, mas eu vou Aham. quando eu acho que eu preciso ir. Tipo, eu sou mente aberta. Eu falo, se precisar ir, eu vou. Entendeu? Mas eu não uso isso como uma. Porque, como eu não sigo a doutrina, eu não tenho essa disciplina, tipo, toda vez, de tá. Mas eu vou. Aham. Eu ajudo quando precisa. Ele sabe que se eu precisar de ajuda lá, eu sempre ajudo. Quando eu vou, eu faço doação. O que precisar. Mas eu não gosto de me sentir presa a nada, né? Aham. Isso em tudo na vida. Não só de trabalho, mas de tudo, assim. É de mim isso. Aham. Porque eu acredito que Deus está em mim. E nas pessoas, e na forma que você vive as coisas. Mas é a minha forma de viver, né? Cada um tem Uhum. a sua. Sim. Mas eu gosto muito. E foi, assim, muito importante ter ido lá, porque foi onde eu tive certeza que eu estava no caminho certo. E depois disso, eu me senti 100% segura, sabe? Parece que eu precisava de uma resposta. Porque realmente eu estava mexendo numa área delicada, né? Que a lei da atração, ela não é brincadeira. É uma coisa que você pode. Você que está criando uma crença, né, na pessoa. Isso é uma verdade, né? Sim. Então, eu queria que fosse algo que a pessoa entendesse que a lei da atração funciona, que ela pode mudar de vida com a lei da atração, só que eu não queria que ela esquecesse que existe algo além, que existe uma fonte, que ela precisa se valorizar, ela precisa se amar antes de tudo, né? Porque pensa, se você não valoriza você mesma, não cuida do seu corpo, você não é coerente, não tem lei da Não faz atração nesse sentido, mundo né? que vai te ajudar, entendeu? Aham. Então, começa de dentro para fora mesmo. A lei da atração é só uma lei. E aí você se conecta, você tem Você consciência entende disso. ela. Então Uhum. o meu bordão eu te ensino como utilizar a lei da atração com consciência a seu favor. Por causa disso, entendeu? Você Aham. tá utilizando com consciência a seu favor. Porque às vezes você tá utilizando, às vezes nem sabe, né? Tá Sim. ali o tempo todo. Bacana. É bem legal. Thaís, pra gente finalizar, queria só que você desse um recado, né? Passasse um recado, um conselho para quem às vezes quer ou não entender melhor, mas quer passar a ter os benefícios disso, Da lei da da lei da atração. atração, mas que hoje tá perdido, a pessoa trabalha fichada, né? Quer ter a sua própria independência, quer ter o seu próprio negócio, quer ter a sua independência financeira, mas não sabe o caminho, não sabe como fazer, como usar as técnicas, como chegar e atrair essas coisas para ela. Queria que você, pra gente finalizar, você passasse esse recado para É, quem não tá. entende e não conseguiu romper. Ainda tem ali umas crenças, um medo, né? Isso. Tá, então esse conselho vai para qualquer pessoa que quer realizar seus desejos, que quer cocriar uma realidade diferente, né? Quer ter Aham. uma vida abundante, próspera. Ninguém quer passar dificuldade, né? Ninguém quer ter uma vida ruim. Sim. O primeiro ponto é entender que você merece ser feliz. Você merece ter uma vida abundante e é isso que Deus quer, entendeu? Deus não quer que você sofra. Então precisa entender que você merece e que você é uma pessoa boa, entendeu? E o conselho que eu dou assim, que eu falo para as meninas, que as minhas alunas, né, as Morganas, eu falo para elas e vou falar para quem está assistindo é o seguinte: você precisa entender que você é uma extensão de Deus. Você merece, é um direito seu. Ninguém pode tirar esse direito de você, de ser feliz, de cocriar uma outra realidade, de ter abundância. É seu, ninguém vai te tirar. Que é o seu livre-arbítrio, é o seu poder de escolher.
Então, se você não está feliz hoje, escolha um caminho diferente, mude a rota da sua vida, tenha clareza das coisas que você quer, tenha coerência nas atitudes, comece a analisar se você não está tendo uma atitude que não é bacana, se você não está se vitimizando muito, se você não é impaciente, e comece a se comprometer com Deus, de seguir uma coisa diferente para você cocriar uma coisa diferente. Porque às vezes você não está vivendo a vida que você deseja, né? A vida dos seus sonhos, que eu falo, né? Que a minha vida dos sonhos pode ser diferente das vidas dos sonhos do Ricardo. A sua vida dos sonhos, só você sabe. Só você pode cocriar a sua realidade. Então é você se abrir e entender que você tem esse poder, é um direito seu, e você usar isso a seu favor, entendeu? E esquecer o que os outros pensam, porque é o que você pensa que importa. São os pensamentos que você tem que cocriar a sua realidade. Então, se você está numa situação agora que você não está feliz, que você não está gostando, que você quer mudar, entenda que você pode mudar, que é um direito seu. Então, isso é a primeira coisa. As pessoas acham que elas não conseguem, então elas precisam entender que elas conseguem sim. Hoje você pode estar passando dificuldade, daqui a um ano você pode ter uma realidade completamente diferente. Então, o ponto-chave é a sua mentalidade, é você abrir a sua mente para novas possibilidades. Então, se hoje você não ganha tão bem, calma, respira, vê quais outras possibilidades você pode criar e vai vivendo com a estratégia dos 3 Cs, né? Tendo clareza, coerência, comprometimento, que as coisas vão ir se desenvolvendo. Não tem erro. São mais de 1.000 alunas que tiveram resultado. Então, não é algo que eu tô falando que não tem resultado. E não é acreditar em mim, tá? É você escutar tudo que eu falei agora, aí terminou de assistir o podcast, aplica, nem que seja uma semaninha, e aí depois você vai lá no meu perfil e me conta o que você achou. Fala pro pessoal onde que encontra o seu e-book. O meu e-book tá no link da minha bio, no meu Instagram, que é Thaís Orzan. É só entrar lá e é isso. Fechou. Ó, e o que eu falei agora, eu quero que aplica mesmo, depois me conta, tá? Pelo menos uma semaninha. Pelo menos uma semaninha. Eu falo, deixa eu passar até um exercício, assim. Pelo menos, se der pra fazer 21 dias, é o ideal. Porque 21 dias é o tempo pra você criar um hábito, qualquer coisa. Até pra treinar, pra alimentar bem, pelo menos 21 dias. Eu tô nesse aí de treinar, tô com 10 dias. Tá osso, isso é provado, tá? É científico isso. Mas se você não conseguir, tudo bem, faz uma semana. Todo dia, quando você acordar, você vai olhar no espelho e vai fazer 3 afirmações positivas sobre você. Qualquer coisa. Pode ser a coisa mais banal, a coisa mais surreal. Sei lá, eu sou bilionário, eu sou feliz, sou próspera. Posso falar que vai crescer cabelo? Pode. Falou. Não, aí Tem que ter coerência, né? Aí você fala, não, você pode estar fazendo algum tratamento. E aí você faz essas afirmações pra acelerar, né? Então, aí eu tenho cabelo lindo, eu tenho cabelo volumoso. Aí, tá vendo, Thiago? Podemos falar. Eu sou e eu tenho. Fazer isso quando acorda e no final do dia fazer um caderninho assim, você mesmo, compra um caderninho qualquer, se não tiver uma folha, ou até no celular, você vai encontrar 3 motivos para agradecer. Também pode ser a coisa mais banal. Nossa, hoje eu sou grato porque eu respiro. Pode ser a coisa mais besta. Mas você vai agradecer por 3 coisas todos os dias antes de dormir e quando acordar você vai fazer 3 afirmações de eu sou, eu tenho, né? Nunca eu quero, eu vou. Porque eu quero, eu vou, você não tem. Então, Então, eu vou, você vai, tá lá no futuro, né? Então, eu tenho, eu sou, entendeu? Eu tenho muitos milhões, eu sou milionária. Não, eu vou ser milionária. Eu vou ser milionária quando? Entendeu? É futuro. Então, sempre no presente e 3 frases de gratidão. Por pelo menos 7 dias. Mas se você conseguir fazer de 21 dias, eu tenho certeza que você vai lá me dar um depoimento no meu Instagram felizona. Tenho certeza, não tem como. É isso aí. Se alguém já tem experiência com lei da atração também, já aconteceu alguma coisa, deixa aí nos comentários, compartilha com a gente nessa. Qual é a sua experiência com a lei da atração? O que rolou. Mas, Thaís, quero te agradecer, tá? Por esse esclarecimento, por esse bate-papo aqui, né? Manda um recado pras meninas aí, né? As morganas. Que bombardearam lá no meu Instagram, né? Essa quero cocriação foi em conjunto. E cocriações feitas em conjunto tem muito poder. Aí, ó. Apresentar vocês, tá aqui, você sua produção. Se vocês colocarem na cabeça que esse podcast vai ser internacional, ele vai ser. Aí, gente, vocês estão comigo? Tem que cocriar. Vai ser internacional? Tem que alinhar. É internacional, não vai ser. Já pegou. É internacional, entendeu? Já é. Eu queria dizer que nós estamos em Orlando gravando um podcast, entendeu?
Exatamente. É isso aí. Ó, Então, 2026 já rodou o mundo, já começa a escrever os roteiros das coisas. Em 2026 a gente já vai estar de volta aqui, porque a gente já vai ter rodado mesmo, né? É, mas é isso, e você vai brincando com isso mesmo, Sim, sabe? Vai aham. falando, brincando, e quando na brincadeira, eu falo, Acontece, sabe né? aquela mentira que você conta muitas vezes e se Se torna. torna É verdade. isso, entendeu? Você A vai própria pessoa falando. acredita, Você fala tá tanto e quando você ligado? assusta, você se tornou aquilo mesmo, Aham. né? Então tem que tomar cuidado, que pode. É, Porque só pra encerrar, não é pra assustar nem nada, mas só pra aham. ter consciência. Que a lei da atração ela também pode atrair coisas ruins. Então, Sim. toma cuidado com as reclamações, com as coisas que você fala, né? Tem gente que às vezes, por exemplo, tá mexendo aqui no telefone. Ai, não consigo fazer isso, como eu sou burra. Não faça isso. Você tá falando que Acabou de se não tornar burro. consegue e tá falando que você é burra. Então, Vai entendeu? acontecer, né? É. Tá falando, não, ó, isso aqui, olha a diferença, isso está difícil, mas eu vou conseguir fazer. É bem diferente. Aham. Entendeu? Então, assim, é um treinamento, não é do dia pra noite que vocês vão ver esse podcast, amanhã já vai acordar, nossa, mestre da lei da Pulou. atração. Não, é diariamente ali. É Diariamente. uma luta mesmo, né? Uhum. Mas é uma luta diária, assim, pra você se manter consciente das suas ações, né? Que a consciência é o quê? Você saber o que você tá falando, reclamou? Nossa, a Thaís, lembra que a Thaís falou? Não, eu vou parar de reclamar. Até eu, às vezes, me pego, aí eu falo, não, Uhum. entendeu? Já Dá uma dá uns atentada, estalos né? assim, isso é ter consciência, que é a autorresponsabilidade, é co-criar. Então, a lei da atração, ela pode sim transformar a vida de uma pessoa. Uhum. Como transformou a minha e de várias pessoas ao meu redor, de alunas. Basta a pessoa seguir de acordo. Concentrar nisso. Show Uhum. de bola. Pessoal, então foi isso, esse breve bate-papo aí, nesse esclarecimento, pra gente entender o que que é essa lei da atração, né? Se tiver ficado alguma dúvida, deixa aí nos comentários.